E nesse fim de semana nós tivemos aqui o Vida Vitoriosa. Quem já fez sabe como é realmente vitorioso. É uma virada de chave na vida de cada um. E eu já queria chamar o pessoal aqui, Solange, Reginaldo, Simone, Luísa, Paulo Henrique, Neide. Podem subir aqui, por favor. Se eu perguntar aqui para vocês, quem se considera completamente livre? Provavelmente vocês vão dizer que sim, eu me considero, dado que cada um aqui, né, está exercendo o direito de ir e vir. Mas quando a gente fala do ponto de vista espiritual, existe algo a mais, né, que precisa ser analisado. No texto de João 8, 31 ao 36, diz o seguinte: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. O filho, Jesus estava se referindo a ele, né? E aqui ele nos apresenta que existe uma falsa ideia de liberdade e que a verdadeira liberdade só vem por meio de Jesus. E agora o pessoal vai compartilhar com vocês um pouquinho da experiência deles no curso e o que mais marcou a vida deles. Boa noite, gente. Meu nome é Paulo e é a primeira vez que eu fiz o curso, né? Antes de fazer o curso, eu achava que era só um daqueles cursos normal que você entra, aprende alguma coisa sobre pecado, mas não. Na verdade, eu entrei no curso e eu fui surpreendido, porque eu aprendi muita coisa sobre Jesus, tipo, o quão profundo é o perdão dele, sobre a rejeição. E o que mais ficou marcado para mim foi o amor que ele tem por nós, né? A capacidade de perdoar a gente, mesmo depois de tudo que a gente fez por ele, mesmo depois da humilhação que ele sofreu na cruz. E a capacidade de nos dar autoridade em Cristo, né? Para falar que a gente é livre do pecado e que a gente não é mais inimigo de Deus. Boa noite, meu nome é Luísa e uma coisa que ficou bem marcada para mim é que quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, ela fica aprisionada a nós, né? E quando a gente realmente consegue perdoar essa pessoa, tira um peso das nossas costas e a gente passa a não ter mais essa culpa. É a segunda vez que eu estou fazendo esse curso e eu entrei com um peso que eu nem sabia que eu estava tendo, só que eu saí muito mais leve do que eu entrei. Então, recomendo fazer esse curso porque você sai muito leve. Boa noite, meu nome é Solange. Eu não preparei nada para falar, mas o que eu digo é que eu vim com uma expectativa muito menor do que eu imaginava e passou muito rápido, porque a conexão daquilo que o realmente falou tocou profundamente a mim, porque faz um tempo que eu já estou procurando essa intimidade com Deus. E através do Helmut, através dos facilitadores, essas palavras vieram como flecha no meu coração. E apesar de eu trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu já ter escutado muita coisa que foi dito aqui, mas a maneira como a gente recebe quando tem esse embasamento bíblico é muito diferente. Então, muita coisa que eu já tinha compreendido racionalmente, hoje eu entendi, não sei se eu posso dizer espiritualmente, né? Mas eu acredito que
eu fui tocada espiritualmente. Então, quem não fez, eu convido a fazer, porque realmente foi maravilhoso, maravilhoso. Boa noite a todos, meu nome é Reginaldo, sou esposo da Solange. E como a Solange falou, a gente não tinha muita expectativa, né, no curso. Na verdade, a gente nem ia se inscrever. E de última hora, a Solange foi tocada e eu também. E nós falamos, não, vamos fazer, já que a gente quer a mudança, né, nós devemos procurar essa mudança, né. E a gente veio, né, eu já fiz vários cursos aqui na igreja, já conhecia, né, a metodologia, mas em especial esse curso me tocou profundamente. Por quê? Porque eu achei que eu tinha uma expectativa de que algumas coisas dentro da igreja me traria para uma caixinha. E para mim foi o contrário, me trouxe libertação. Foi muito ao contrário do que eu esperava, né? Então, assim, eu acho que é vida vitoriosa para a liberdade, para a libertação. Às vezes a gente pensa que vamos escutar algumas coisas que possam influenciar na nossa vida, que vai nos encaixotar, mas foi o contrário para mim. Para mim foi libertação. Então, o que mais tocou para mim foi essa liberdade de encontrar Jesus. E foi, para mim, foi uma coisa assim, parece, é muito mais fácil do que a gente realmente que a gente vê por aí. Na verdade, lá fora é onde a gente é colocado numa caixinha. Lá fora que a gente é colocado realmente em crenças que nos limitam a crescer. E eu sei que a verdade só hoje está em Jesus. Então, o meu convite para vocês é que vocês participem desse curso. Eu estou participando da célula há pouco tempo, né? Eu e a Solange. Estamos participando realmente da igreja há pouco tempo. E para mim foi fundamental esse curso. Então, o meu convite para vocês é que façam esse curso. Agradeço imensamente a Helmut e a Brigitte, que conheço há muito tempo, né? E obrigado por mudar a minha vida, Helmut e Brigitte. Muito obrigado por não desistir da gente. Tá? Obrigado, né? A Fabrícia e Cláudio também, que são líderes de célula. Fui convidado. Obrigado. Fui convidado por outras pessoas aqui, não quero citar nomes, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração, que outras pessoas aqui da igreja sabem que já fizeram o convite para mim e para Solange. Muito obrigado, gente. Boa noite, meu nome é Simone. Eu estou aqui na comunidade cristã há mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais, e eu vim através do primeiro Vida Vitoriosa que eu fiz aqui há 1 ano e meio atrás. É o meu segundo. E essa foi uma oportunidade de resgate para mim nesse final de semana. No início do ano, eu tive a ousadia de cobrar de Deus a minha obediência. O sacrifício e as renúncias que eu tinha feito nos últimos anos para caminhar junto com Jesus. E Deus não me entregou aquilo que eu pedi. E eu me rebelei, me revoltei, principalmente com alguns líderes, algumas lideranças aqui da igreja. E nesse final de semana, através da palavra, em 1 Samuel 53, 23, diz que a rebeldia é comparada ao pecado da feitiçaria, e a arrogância e o orgulho ao pecado da idolatria. E eu que vim de um mundo há muitos anos atrás do ocultismo, do misticismo, das práticas das terapias integrativas, e talvez algumas pessoas me conheçam através disso, e eu havia renunciado a tudo isso, e através da rebeldia, por mais que eu não esteja praticando esses atos, biblicamente, eu estou pecando como se eu estivesse praticando a feitiçaria. Então foi a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e confessar.
nesses primeiros meses, após algumas comemorações, festividades que eu participei, eu recebi uma mensagem num grupo de WhatsApp e no momento eu só concordei, que foi a seguinte: Simone, foi muito bom esse final de semana com você. A velha Simone está de volta, você estava feliz. E não é verdade, porque lá fora eu sou escrava, em Jesus eu sou livre. E aquela mensagem começou a me incomodar muito e profundamente. E o Vida Vitoriosa foi uma oportunidade de me resgatar e me reconectar com a verdadeira fonte que é Jesus Cristo. Porque a cura através de Jesus Cristo e a liberdade que vem através dele é nos dada de graça e não é requerido nenhum sacrifício para isso. Eu já participei de inúmeros cursos fora daqui. E essa parte é um convite a todos aqueles que ainda não fizeram Vitoriosa, que realmente se permitam viver esse momento. Todo coach lá fora, todo treinador lá fora se julga o melhor do Brasil, o melhor do mundo. E eu já fiz inúmeros cursos, tá? E tudo isso custa muito dinheiro, R$5.000, R$15.000, R$250.000 por um curso. E o Vida Vitoriosa, financeiramente, ele é de graça. Ele é na nossa cidade e ele é do lado da nossa casa. Nenhum curso que eu fiz lá fora, e eu já estive com aqueles que são considerados pelos homens os grandes treinadores, como Tony Robbins. E nenhum curso que eu fiz me entregou e me entrega o que o Vida Vitoriosa faz por mim. Porque aqui dentro você é curado e você é liberto verdadeiramente pela força do Espírito Santo. E por Jesus Cristo. O preço pela nossa vida foi pago muito alto e foi pago com sangue. Eu convido a todos vocês a se permitirem a viver esse momento do Vida Vitoriosa. E principalmente falando daqueles da minha geração, que nós sempre estamos em busca por mais. Um carro melhor, uma casa melhor, mais dinheiro, a viagem melhor. Que a gente pare um pouco de se encher dos altos lá de fora, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. E a gente comece a se preencher verdadeiramente daquilo que vem do alto. Porque essa é a nossa salvação e a nossa verdadeira libertação. Obrigada. Boa noite, meu nome é Neide. Esse não é o primeiro curso que eu faço aqui na igreja, né? E todo curso que eu faço aqui é muito bom. Quando a gente vem, eu particularmente, para um curso chamado Vida Vitoriosa, porque eu quero ter uma vida vitoriosa, né? E é um curso, assim, muito enriquecedor. Eu posso resumir, né? Tem que ser muito bem resumido, mas para mim a maior importância nesse curso é que a gente entende. Eu, por exemplo, já fiz vários cursos, já procurei várias terapias, alguns tipos de terapias, e que às vezes ela nos aprisiona, ela nos afasta do propósito verdadeiro da vida, que é colocar Deus no centro de tudo. E a gente acaba tirando Deus do centro quando a gente procura outras vertentes. E o Vida Vitoriosa nos traz de volta, ele nos mostra que Deus é o centro de tudo, né? E a importância desses cursos é que quando a gente tem um momento no 2-a-2, no pequeno grupo, cada vez que uma pessoa que está do seu lado, ele começa a confessar o que machucou, que é muito importante, a gente descobre uma coisa que também talvez estava oculta ali em você. Cada vez que um colega do meu lado falava alguma coisa, eu descobria que tinha alguma outra coisa que eu precisava trabalhar. E ali a gente confessa, que é muito importante. E uma coisa muito importante que eu aprendi é os laços de alma que a gente tem, que eles são muito intensos e fora de Deus, fora do ensinamento bíblico, nós não temos consciência disso. E no Vida Vitoriosa a gente toma consciência disso, né? A gente renuncia a esses laços de alma, a gente liberta quem precisa ser libertado, a gente nos liberta, que é o mais importante,
para a gente, a partir de agora e com Deus no centro de tudo, a gente realmente ter uma vida vitoriosa. Para mim, um outro ponto muito importante foi fazer esse curso com a minha família, que é o meu esposo, a minha enteada, que também é a minha filha do coração. E nesse curso a gente vê as falhas que às vezes a gente tem e a gente tenta trabalhar para melhorar. E quando a gente traz a família para fazer junto, a gente acredita que o crescimento é maior, a gente vai trabalhar juntos. E as coisas sendo colocadas da forma certa, diante da vontade de Deus, com certeza nós vamos chegar no nosso propósito, né, que é estar com Deus, e que a gente entende que fora de Deus não existe uma vida vitoriosa. Então eu recomendo para todo mundo fazer, que é como o Reginaldo falou. Às vezes a gente tem medo de nos aprisionar numa caixa, mas aí a gente entende que a caixa está nos aprisionando lá fora. E aqui dentro a gente sai da caixa, a gente derruba as paredes e a gente entende o que realmente é importante na nossa vida, né? E ela nos ajuda a trabalhar o perdão, que é uma coisa que eu acho que todos nós precisamos trabalhar, porque todos nós temos nossas feridas, nossos traumas, né? E em vários momentos ali tiveram coisas que eu gabaritei, que eu sabia que estava me afastando de Deus. Mas em momento nenhum eu me envergonhei, pelo contrário, eu falei, nossa, que bom que eu estou aqui para ter consciência disso. Então, é muito bom o curso, eu recomendo a todo mundo. Deus é maravilhoso e Jesus pagou o preço para que nós vivêssemos em liberdade. Então busque e usufrua dessa liberdade que só Jesus pode dar. Amém? Nós vivemos num mundo qual nós temos uma série de leis que regem o comportamento humano, que regem a natureza, que regem o universo. E nós já estamos acostumados com muitas dessas leis. Existe também a lei da semeadura e da colheita, que a gente conhece muito bem. E a gente sabe que isso faz parte do nosso dia a dia. Mas acontece que muitas vezes a gente é muito romântico. E gostaria que a semeadura e a colheita não fossem a mesma. E uma pergunta que eu tenho a você é a seguinte: você já se arrependeu em não ter semeado uma semente que Deus colocou nas tuas mãos? Entendendo que a semente é algo que gera frutos, que gera multiplicação, que gera resultados. Você já se arrependeu em certo momento em não ter semeado uma certa semente que Deus colocou na sua mão para semear? Talvez você não tenha semeado por estar ocupado com outras coisas, talvez por não ter foco naquilo, talvez por preguiça, talvez por inconveniência ou uma outra razão. E mais tarde você, analisando a sua história, você tenha chegado à conclusão de que se você tivesse semeado algo lá no passado, você poderia estar colhendo algo maravilhoso hoje. Talvez até tipo aqueles que poderiam semear a semente dos estudos, da faculdade, de uma graduação, e não semearam essa semente, e hoje infelizmente não têm as regalias que gostariam de ter, por ter desperdiçado uma parte da sua vida. Talvez a gente tenha semeado também uma semente que nós não deveríamos ter semeado, e hoje nós estamos na colheita dessa semeadura, e ela não é muito agradável, ela traz um amargor, desconforto, uma chateação, um desânimo até, uma semente que nós não deveríamos ter semeado. Assim é a vida, é um ciclo atrás do outro, da semeadura e da colheita, semeadura de coisas boas, semeadura de conhecimento, semeadura de amizades, semeadura do amor, da bondade, da graça, e depois mais tarde vem a colheita. Mas a pergunta que a gente tem como reflexão nessa noite é: e a semente que eu não plantei? Deveria ter plantado?
mas não plantei. Eu sei, gera arrependimentos. Vamos continuar nossa reflexão. Eu vou ler aqui o texto de Oséias capítulo 10, versículo 12. O texto fala de uma situação do povo de Israel, uma palavra profética para o povo. E o que o povo precisava era de um novo posicionamento. A situação não era nada boa. Estavam sim colhendo aquilo que eles não gostariam de colher. Estavam numa situação de, uma expressão talvez que engloba bem todo o contexto, é uma situação de maldição. E aí há um desafio da parte de Deus para que o povo se posicione. Há palavras proféticas de orientação, de afirmação, de visão, de posicionamento. E dá a impressão que o povo está numa certa letargia. E aí lá no capítulo 10 de Oséias, o versículo 12, o texto diz: eu lhe disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor. Eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. E na verdade essa última frase era o que o povo mais esperava. Uma chuva de bênção, uma chuva de graça, uma chuva de salvação, uma chuva de livramento, uma chuva de quebra das cadeias, uma chuva que de fato fizesse toda a diferença na sua vida. Mas Deus coloca um desafio, Ele diz o seguinte: prepare o campo porque você precisa semear. E é uma semente específica, não é qualquer semente que você encontra por aí, que você acha na rua, não é de qualquer depósito, mas do depósito do céu. Eu quero que você semeie a semente, prepare os campos, prepare a lavoura, se prepare para um novo momento e tenha a coragem, a ousadia de colocar essa semente da justiça no solo, para que de lá brote algo que de fato produzirá uma colheita agradável. E o texto fala, que essa bênção será o amor. A gente pode descrever isso em 1000 detalhes. O povo talvez não tenha entendido isso. Ouviram, mas a situação estava tão difícil, tão caótica, que talvez um e outro tomou a iniciativa de ter uma nova postura, porque isso é algo simbólico, é uma analogia. Talvez um e outro se posicionou ao proferir palavras de justiça, declarar palavras proféticas, viver nessa perspectiva, mas a maioria não. E a gente, então, nesse período da história do povo de Israel, a gente não vê lá grandes mudanças, a gente não vê lá grandes guinadas, a gente não vê lá grandes resultados, mas o texto continua profético. E há um outro texto que é mais ou menos nessa época. Agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 9, e a gente vai ler os versículos 11 a 15. Também fala de um futuro feliz do povo de Israel, enquanto eles ainda não estavam vivendo essa felicidade. Texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 a 15. O Senhor Deus diz: naquele dia, que era uma visão profética, era algo que estava por vir, que ainda não estava em andamento, mas já estava sendo anunciado. Naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que resta do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa
do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão das suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Palavra de promessa, palavra de afirmação para esse povo. E esse texto é muito rico em figuras, em desenhos que nos levam a compreender um pouco mais a fundo daquilo que era a intenção de Deus, o propósito de Deus. E na verdade, por termos tido um final de semana tão significativo, esse texto chamou a minha atenção. O texto ele começa dizendo que haverá um levantar de uma casa caída. A casa de Davi foi construída, não se trata especificamente do templo, mas de toda a estrutura daquele povo dos tempos de Davi. Um tempo que adorava a Deus, um tempo em que o povo buscava a presença de Deus, onde o próprio rei dava direção ao povo, o tempo que se praticava a adoração, o louvor, o tempo que se estava preocupado de fato com a palavra de Deus, um tempo de sacrifícios, um tempo de entrega, de dedicação, de vitórias nas batalhas, um tempo maravilhoso, onde as fronteiras do povo de Israel estavam avançando. Povos eram conquistados, inimigos eram derrotados, e era de fato um período de glória. Além da espiritualidade do povo, esse sucesso, essa prosperidade em todas as áreas. E aquilo lá servia de referencial, os tempos de Davi. Mas era certo que essa devoção do povo e do próprio rei a Deus, dos sacerdotes, fazia toda a diferença. Primeiro, a espiritualidade, uma vida com Deus, para depois colher as consequências financeiras. Mas o tempo foi passando, o povo foi se desviando desses propósitos de Deus, por causa de reis, por causa de pessoas, por causa deles mesmos, e se afastaram desse período de prosperidade, de glória, de devoção a Deus. Se afastaram disso buscando o seu próprio caminho, se distanciando de Deus e colhendo aquilo que eles estavam semeando. E aí o texto desenha isso para a gente. A casa caiu. E a casa precisa ser reconstruída novamente. Eu sei que isso é fácil aplicar também à nossa vida, porque às vezes a nossa casa cai. Há rachaduras, alguma coisa quebra, o peso do telhado acaba fazendo que a estrutura seja comprometida, e a casa aos poucos perde a sua segurança e ela num certo momento pode cair. Não fisicamente, mas espiritualmente em primeiro lugar, e depois também fisicamente. E foi isso que aconteceu com o povo. E por essa razão, Deus olha para o futuro e diz: eu quero reconstruir essa casa. E essa é uma palavra gostosa para a gente, porque a gente está vivendo esse novo momento com Deus, a gente está vivendo no Novo Testamento, onde a gente viu toda essa movimentação de Jesus, o Pentecostes, o nascimento da igreja e toda a expressão do poder de Deus no meio do povo, e a gente está vivenciando isso, como a gente ouviu, libertação, salvação, quebra de cadeias, um novo entendimento, uma nova postura, uma nova devoção, curas e milagres, coisas maravilhosas acontecendo. É esse movimento de levantar a casa que caiu. No passado, isso era realidade. Mas a casa caiu. A nossa casa pode cair. Mas sempre precisamos entender que há um poder que pode levantar essa casa.
E obviamente cada um tem uma interpretação dessa casa que cai, ou dessa casa que caiu. De acordo com a realidade que vive, pode entender esse cair da casa. Mas aqui o profeta se levanta e diz: aquela casa que caiu, ela será levantada novamente. Veja só como Deus é carinhoso, apontando para um momento maravilhoso, um momento melhor, um momento de novidade. E se hoje eu estou num deserto, se hoje eu estou na escuridão, se hoje eu não tenho perspectiva, Deus me diz: eu vou levantar essa casa novamente e você vai viver uma nova realidade. Eu levantarei a casa em ruínas e farei algo novo. E o texto continua dizendo: e haverá fartura nos campos. E o texto fala que enquanto o pessoal está colhendo, haverá novamente o plantio. A produção será em tamanha abundância que o povo não conseguirá tirar o que foi plantado, a colheita, e já é hora novamente de plantar. Uma abundância de trigo, uma abundância de vinho, uma abundância de frutas, algo que todo mundo gostaria de viver, vivenciar, experimentar. E o profeta, sendo usado como boca de Deus, ele diz: haverá um momento maravilhoso nessa história. A casa de Davi, que foi caindo com o passar do tempo, será levantada novamente. E aí ele diz: buscarei o povo do cativeiro. Isso aconteceu de fato, porque com as guerras, com as confusões, com o exílio, esse povo foi levado. E não só levado, eles inclusive saíram daquela região por livre, espontânea vontade e foram a outras regiões porque lá era desconfortável morar. E eles foram buscar novos lugares. E aí Deus diz: eu buscarei o povo que está cativo, que está aprisionado, porque esse povo precisa de libertação. E aí ele diz: eu colocarei eles novamente na terra prometida, e eles não serão arrancados daquele lugar, eles não serão mais tirados daquele lugar, eles frutificarão, eles serão abençoados, eles poderão viver em paz, e eles poderão construir suas famílias, suas propriedades, e poderão desfrutar de fato de tudo aquilo que Deus tem preparado, Deus tem anunciado. E o texto termina dizendo: eu, o Deus de vocês, falei. É uma fala, uma afirmação, uma promessa que é para a nossa vida. Deus está falando. O Antigo Testamento, ele traz uma série de textos parecidos com esses, porque a intenção de Deus não era deixar o povo naquela situação miserável. E esse mesmo Deus está caminhando sobre a face da terra, vendo a situação de cada um, e olha para a realidade, necessidade, e diz: eu gostaria tanto que fulano de tal, a casa tal, o povoado tal, compreendesse que existe algo, um mover sobrenatural, para que a casa caída seja levantada novamente. Eu quero que as pessoas compreendam que esse processo de restauração de Deus é o âmago, é o centro do Evangelho, é a boa notícia. Eu quero que a igreja entenda que ela tem uma responsabilidade em participar desse momento. Deus diz: eu quero que cada ser humano ouça essa proposta que Deus tem, para que não viva mais nessa escravidão, não viva debaixo de um teto de uma casa caída, ou uma casa sem teto, mas que experimente de fato essa libertação. Esse texto é um texto profético que o povo não compreendeu por completo no Antigo Testamento, até porque eles eram teimosos, resistentes, difícil de compreensão. Deus anunciava, mas eles não criam. Era diferente de Pedro, que quando estava percebendo que a água não estava sustentando mais, ele estendeu a mão em direção a Jesus. Pessoas que continuam como náufrago. Esse texto
em parte, se concretiza no final do Antigo Testamento, quando os israelitas começam a voltar à sua origem. Mas toda a reconstrução da casa espiritual não acontece no Antigo Testamento, e sim com a vinda de Jesus. E aí Jesus vem como Messias, se torna ser humano, vive entre nós para perceber de fato toda essa nossa realidade, sentir como nós sentimos, obviamente nos compreendendo como nós somos. E aí ele caminha o seu caminho de obediência até a morte de cruz. Ele paga pelo nosso pecado, Ele paga pela nossa enfermidade, Ele paga pela nossa dor, Ele paga pela nossa humilhação, Ele paga pela nossa desonra. Ele toma isso na cruz, leva isso tudo ao mundo dos mortos, ressuscita para uma nova vida, para mostrar de fato esse poder da ressurreição. E aí a casa espiritual novamente é levantada com a vinda do Espírito Santo. Essa casa de Deus recebe um novo movimento, uma nova forma de se movimentar, e ela é então edificada e continua nesse processo de edificação. Muitas pessoas não experimentaram essa graça, mas nós temos o privilégio de olhar para esse texto do Antigo Testamento e ter a plena convicção de que isso pode e deve acontecer na minha e na sua vida. A casa não pode continuar caída, nem a casa física, como também não a casa espiritual. Deus promete levantar a casa espiritual e Deus promete prosperidade. Mas como é esse movimento no Novo Testamento? Como é essa dinâmica do Novo Testamento? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 8 a 17. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala da sua experiência, da sua vontade de chegar ao povo de Israel, aos judeus, aos não-judeus, e anunciar de fato esse novo de Deus. E o desejo dele é chegar a Roma. Ele tinha Roma em foco, queria ir até a Espanha, mas Roma era o foco dele, porque achava que de fato Deus o queria lá para animar aquele povo. E aí ele escreve uma carta que nós encontramos nesse texto. Romanos capítulo 1, versículos 8 a 15. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que eu agora possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, eu quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como não civilizados, tanto os instruídos como os não instruídos. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito
por Deus. Esse texto fala de um desejo do apóstolo Paulo. E a gente vai percebendo que o desejo que o apóstolo Paulo tem é o desejo que Deus tem. E ele então diz: eu tenho objetivos claros. Por quê? Porque há casas que estão caídas, há famílias que têm casas caídas, pensando na espiritualidade, há pessoas que vivem numa casa caída, ou a casa delas caiu, há situações, há culturas, há uma cidade que precisa do Evangelho, precisa da salvação, e eu quero anunciar essa boa notícia, trazendo esperança, trazendo perspectiva, trazendo fé, trazendo uma nova visão. E isso, para o apóstolo Paulo, é prioridade. Ele diz: eu não posso andar por aí, fazendo as minhas tendas, sem cuidar dessa minha pregação do Evangelho, desse Jesus que me salvou, que me resgatou, esse Jesus que trouxe novidade de vida, esse Jesus que me libertou das coisas antigas do passado, esse Jesus que me deu nova esperança e vida. Eu quero anunciar a boa notícia do Evangelho. E aí lá adiante, no versículo 11, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir as bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. E aí entra um aspecto importante que tem a ver com a semente que nós precisamos lançar no solo. É certo que às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos. É certo que muitas vezes nós precisamos de uma mensagem desafiadora. É certo que nós precisamos que a palavra de Deus esteja em nós. Mas aqui o apóstolo Paulo compreende que as pessoas precisam desse Evangelho, precisam da salvação, precisam não só de uma vida vitoriosa, mas de uma célula, de um culto, de uma mensagem, de um louvor, de um tempo de discipulado, precisam disso. E ele diz: eu quero repartir com essas pessoas o meu dom. Dizem algumas versões. Dom é algo que eu não tenho de mim. Dom é algo que eu recebi. Eu quero repartir. Ou aqui no texto, na linguagem de hoje, eu quero repartir as bênçãos espirituais. E essa é uma forma de semear. E esse é um desafio para cada um de nós. Queremos repartir o dom, queremos repartir as bênçãos espirituais. Paulo diz: eu quero muito ver vocês. Conheço vocês pelas informações que me passaram, mas eu quero visitá-los, eu quero estar com vocês. Eu desejo repartir, eu desejo preparar o campo, eu desejo semear a boa semente do Evangelho, eu desejo plantar de acordo com a semente, eu quero depositar isso em terra para que isso brote, para que isso cresça, para que isso produza frutos, para que aconteça de acordo com a palavra profética anunciada lá no Antigo Testamento. A casa espiritual precisa ser reconstruída, ou restaurada, ou levantada novamente. Mas não pode faltar o anunciar dessa mensagem, não pode faltar esse pregar o Evangelho, falar para as pessoas que a palavra de Deus é valiosa, preciosa, restaura, cura, liberta, traz perspectiva, fé, entendimento, discernimento e tantas outras coisas mais. E o Espírito Santo se manifesta enquanto nós lemos a palavra, o Espírito Santo se manifesta enquanto nós pregamos a palavra, e ela é pega aqui do texto, colocada no meu e no seu coração, de uma forma que se encaixe perfeitamente de acordo com a necessidade de cada um. E Paulo diz: eu quero compartilhar, eu quero semear, eu quero que essa semente viva esteja de fato em cada coração e gere a transformação necessária. Porque eu creio, como ele fala depois no final, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu creio que é poder de Deus
que vai gerar transformação, eu quero repartir essa bênção. E aí nós somos desafiados, se nós vivemos esse novo momento que Deus nos deu, essa nova graça que Deus nos deu, né? Esse renascer, esse ressuscitar para uma nova vida, esse ser abençoado por Ele, em ser cuidado por Ele, em receber graça sobre graça todos os dias. E Ele nos pergunta: você está disposto a repartir bênçãos? Ou você quer guardar tudo para você? Parece uma criança carente, quer tudo para ela, para mim, para mim, para mim. Você quer anunciar, você quer compartilhar, você quer distribuir essa mensagem, você quer repartir bênçãos. Quando nós pregamos a mensagem, nós não tiramos nada da gente. Nós repassamos aquilo que nós recebemos de graça da parte de Deus e compartilhamos. E ao compartilhar essa palavra viva, acontece o sobrenatural. E nesse sobrenatural, de fato, há uma transformação de vidas. E aí não são mais pessoas que fazem o Vida Vitoriosa, elas estão apenas como ferramentas naquele lugar. E aí a manifestação do Espírito pela palavra vai acontecendo na vida das pessoas, gerando tudo aquilo e muito mais do que a gente ouviu aqui agora há pouco. A pergunta é: você crê que a palavra de Deus é poderosa? Você se envergonha do Evangelho? Ou você se alegra, se encoraja com o Evangelho para anunciar, para declarar? O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Eu creio que para nós é um incentivo, um exemplo, para que nesse processo do levantar da nova casa de Davi, levantar essa casa espiritual, possamos fazer parte. E o texto continua, ele diz em primeiro lugar: eu quero repartir a bênção espiritual com vocês. E aí ele continua dizendo o seguinte, quer dizer, versículo 12, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês têm e eu tenho. Ele em primeiro lugar fala assim: eu quero repartir o que Deus me deu. E aí ele diz: poxa, mas a dinâmica do corpo de Cristo não é um dando para muitos. A dinâmica do corpo de Cristo é uns aos outros. Tem o vai, tem o vem, tem o estar juntos, onde cada um percebe que recebeu algo de Deus, recebeu o dom de Deus. Pode ser um dom específico ou muitos dons, como também essa graça de Deus. Ele diz: eu estou tão feliz por ter o pão da vida, eu vou compartilhar, eu vou entregar, eu vou distribuir. Eu não vou ser um egoísta que vai ficar com esse pão. E a gente percebe que nesse movimento do uns aos outros, como Paulo fala, eu abençoando vocês e vocês me abençoando, nessa dinâmica do corpo de Cristo acontece algo tremendo, acontece algo fantástico. E isso é uma palavra de encorajamento para você. Talvez tantas e tantas vezes você tenha imaginado que Deus nunca iria te usar. Por quê? Por causa do seu passado, das dificuldades que você viveu, por causa das coisas erradas que você fez. E aí você diz: não, Deus, só pela misericórdia, se Ele me permitir entrar no céu, já está tudo bem. E Deus diz: não, 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 eu quero usar você de N formas, eu quero usar a sua boca, os seus olhos, suas mãos, eu quero usar o seu movimento, as suas palavras, não importa se você fala bem ou não, eu quero usar o seu abraço, eu quero usar o seu discernimento, eu quero usar essa graça que você recebeu para compartilhar, eu quero usar a sua vida, porque você também foi ungido pelo mesmo Espírito.
Você recebeu da mesma fonte. E Deus quer usar. O apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo aquelas pessoas pessoalmente, ele diz: eu pretendo visitá-los. Quero despejar bênçãos sobre vocês. Mas eu entendo que no final a dinâmica vai ser assim: eu derramo bênçãos que eu recebi de Deus e vocês derramam bênçãos sobre a minha vida. E se você analisar essa dinâmica, você certamente já percebeu que pessoas te abençoaram em muitos momentos. Pessoas muito simples. E é isso que Deus quer, usar as pessoas simples, as pessoas comuns, para abençoar outros. Eu às vezes faço discipulado, quer dizer, eu sempre faço, mas com algumas pessoas, e quem faz discipulado comigo já sabe. Né? Terminando o primeiro manual, eu já coloco uma palavra de desafio: vai discipular quem? E as pessoas às vezes perguntam: mas eu? Falei, é isso aí. Você vai ter que discipular alguém. E quando a gente entende que a gente recebeu essa graça, sabe, a gente consegue sentar num banco, numa cadeira, em volta de uma mesa, abrir a Bíblia, fazer uma oração, pode ser curta, pode ser mais longa, orar, ver o que Deus está falando, ouvir o compartilhamento, depois orar novamente, está tudo resolvido, pelo menos por hoje. É simples, não é? E nessa simplicidade de vida, Paulo diz: eu vou estar com vocês, esse é o meu sonho, eu vou abençoar e vocês me abençoarão. Essa é a dinâmica da casa reconstruída, casa de Davi, casa onde o Espírito de Deus reina, onde o louvor está presente, a glória de Deus, a palavra viva de Deus, tantas outras coisas mais. Animar uns aos outros. Ele continua dizendo, versículos 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E esse é o movimento da fé. Eu creio, sou vivificado, vivo para Ele, eu vivo a minha vida. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. E essa expressão salvar nesse texto aqui, ela não se refere apenas a ser salvo do império das trevas ou ser salvo do inferno. Essa salvação que o apóstolo cita aqui é uma salvação que inclui toda a nossa vida, corpo, alma e espírito, a cura interior, o tratamento da nossa vida, a restauração do nosso mundo interior, a libertação da escravidão, como a gente vivenciou no final de semana, a libertação de mentiras que até então tomavam conta da nossa mente, um processo maravilhoso, uma casa levantada em você, uma casa espiritual em você, uma casa nova, restaurada, limpa, lavada, uma casa maravilhosa, da presença de Deus, onde Deus habita. Uma casa restaurada, casa família restaurada, uma casa célula restaurada, uma casa igreja restaurada, uma casa cidade restaurada, a casa de Deus sendo levantada pela força, pelo poder desse Deus maravilhoso, pelo Evangelho, pelo Espírito, pela presença, pelo movimento do povo. Tudo isso faz com que essa casa, de fato,
viva essa salvação, essa cura. Eu gostaria muito de encorajar você ao olhar para uma casa caída, não permitir que essa imagem da casa caída leve você ao desânimo, ao desencorajamento, ao fracasso, à desistência. Há muitas casas caídas. Talvez a sua esteja caída. Mas o desejo de Deus é mover algo em você para que haja um levantar. Se há casas caídas, se você visualiza no mundo espiritual casas caídas, permita também que esse mesmo Espírito que mostra a você a casa caída, mostre como essa casa pode ficar pelo poder de Deus. E olhe para as pessoas à sua volta, já como uma casa sendo restaurada, uma casa espiritual sendo edificada. Não permita que as imagens negativas determinem a sua fé ou levem você à falta de fé. Mas olhe para aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu preciso confessar que às vezes eu me surpreendo. Eu olho para algumas pessoas, como aconteceu esses dias. Há um ano atrás eu olhei para uma pessoa e vi que havia lá um pouco de fé. E esses dias essa pessoa me aparece na escola de líderes como novo auxiliar. Um rapaz que discipula, que cuida, que vibra por Deus, que está no Vida Vitoriosa, que facilita grupo pequeno, que está empolgado em edificar casas espirituais. Quando nós olhamos com os olhos naturais, a gente não vê nada disso. E Deus nos surpreende e faz com que de alguém com pouca fé faça um mover e lá Ele consegue edificar nossa casa. Há tantas feridas que precisam ser tratadas, há tantas mentiras, como foi colocado aqui, o entendimento de que o Evangelho aprisiona e depois o entendimento de que ele liberta. Há tantas mentiras que muitas vezes regem a nossa vida, que levam a nossa casa ao colapso. E Deus quer nos libertar disso. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muita graça. É um momento que nós precisamos aproveitar. Nós não podemos ser letárgicos, lentos, morosos, devagar nesse processo. Nós devemos olhar a graça recebida e começar a compartilhar. Viver por meio da fé. Viver esse novo. Viver num movimento acelerado para que essa casa espiritual de Davi, que é figurativa, seja levantada em muitos lugares e que se torne de fato uma casa onde Deus habita. Qual é o nosso objetivo? Levantar a casa em ruínas. Pela nossa força? Não dá. Precisamos repartir a graça que recebemos. Restaurar as rachaduras, que são tantas. E Deus vai nos ajudar nisso. Libertar os que estão em cativeiro. As correntes prendem, amarram. Parece impossível? Parece. Mas não é impossível. Libertar os cativos para viver a promessa de Deus. O povo de Israel, lá na antiguidade, não conseguia compreender a promessa de Deus e por isso não vivia de acordo com a promessa. Hoje, você e eu
podemos olhar para a promessa e entender que ela é verdadeira e ela vai se concretizar se nós agirmos e vivemos por fé, estivermos em movimento por fé. E haverá obviamente um levantar da casa em ruínas, e a gente vai vivenciar o novo. Paulo é enfático, não é um que abençoa os outros, é uns aos outros. Isso inclui todos nós. E que haja um posicionamento, agora em nome de Jesus, de fazer parte desse processo. É o poder de Deus, usando as nossas mãos, os nossos pés, os nossos abraços, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa intercessão, a nossa oração, o nosso mover sobre a face da terra. A casa caída de Davi será restaurada. Eu creio nisso. Você crê? Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos, porque dia após dia a gente visualiza milagres e maravilhas. A gente visualiza a Tua mão abençoadora se movendo sobre a face da terra, tocando vidas, restaurando corações e fazendo algo maravilhoso, tremendo. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos viver esse novo do Senhor. Nós podemos vivenciar, experimentar o poder da ressurreição, que faz da morte algo vivo. Nós podemos experimentar a palavra de promessa. Nós podemos experimentar o mover do Senhor, Pai. E nós vamos voltar para a semana, nós vamos voltar para a nossa realidade, nós vamos voltar para os nossos desafios. E nós queremos crer de fato que esse poder que reconstruiu a casa de Davi vai reconstruir muitas casas espirituais caídas. Que esse poder de restauração continue ativado sobre a face da terra e nós podemos participar disso. Pai, se hoje o Senhor nos pergunta o que faremos com as sementes que nós recebemos, que talvez ainda estejam guardados lá em casa, num cofre, num saco, num recipiente, que nós nunca semeamos. Nós decidimos nessa noite que nós seremos semeadores dessa semente viva que transforma. Nós seremos aqueles que prepararemos o campo para lançar semente, a semente que vem do alto, para que haja uma colheita tremenda. Nós não permitiremos que essa semente continue guardada. Seremos anunciadores da boa mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Pai, nós cremos nesse poder. E Pai, eu oro por cada pessoa que aqui está, por cada pessoa que ainda vivencia essa casa caída, que ainda tem a imagem da casa caída. Peço a Tua presença poderosa, peço a manifestação do Teu Santo Espírito para levantar essa casa. Se foi a falta de fé que fez cair, se foi pecado, se foi talvez o relaxo, se foi a enfermidade, se foi a tentação dessa vida, se foi algum espinho, se foi talvez a ganância, se a casa caiu, Pai querido, e se há o desejo de levantar dessa casa, eu peço em Teu precioso nome que haja o levantar dessa casa em nome de Jesus, que haja um novo sopro nessa vida, que haja uma nova restauração, que essa casa seja restaurada, levantada em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, oro por nossas mãos,
essas mãos que lançam a semente da verdade, a semente do Evangelho, a semente de amor, de paz, restauração, perdão, de bondade, semente de reconciliação, de libertação, semente que nós temos em abundância em nossas mãos. Eu oro por essas mãos, oro para que cada mão seja ungida pelo Senhor, para lançar a tua semente pelas ruas da cidade, pelas casas por onde nós andarmos. Pai, que essas mãos sejam ungidas, que o coração de cada um seja preenchido com a tua autoridade, com a tua confiança, que o medo vá embora em nome de Jesus, que os olhos espirituais se abram para lançar a semente do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Pai, que essa semente não fique guardada. Oh Jesus, tenha misericórdia de cada um aqui, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está falando conosco. Obrigado porque o Senhor nos está dando olhos de fé. Obrigado porque o Senhor está cuidando de cada um aqui. Que essa tua bondade nos envolva, que essa tua presença nos alegre, que essa tua voz suave encha o nosso coração de fé, para que saiamos daqui como soldados, como pessoas ousadas no teu Santo Espírito, para anunciar esse Evangelho. Cuide das nossas vidas, Pai querido. Nos guarde das tentações, nos guarde do pecado e nos conduza em vitória, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar. Orar essa nossa canção aqui. E que Deus te abençoe e guarde, que Deus te conduza, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados,
Olhe para a pessoa do seu lado, fale, vai cumprimentando as pessoas. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu só vou parar quando vocês cumprimentarem todo mundo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus abençoe você, uma ótima semana.